João, o Fed entregou mais um corte de 0,25. Qual foi sua avaliação sobre essa reunião? Olha, essa reunião de outubro, Carol, ela foi dentro do esperado em termos do que o Fed entregou, mas a comunicação foi claramente mais dura, né? Porque o Powell basicamente disse que um novo corte em dezembro está longe de estar assegurado e que o comitê está tendo um debate bastante acalorado sobre esse próximo passo. Interessante, vamos entrar em detalhes sobre isso. Outubro foi um mês muito forte para os ativos de riscos globais. Fique aqui com a gente nesse episódio para entender tudo o que aconteceu. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Offshore Connection, o programa que conecta você aos investimentos internacionais. E como todo início do mês, eu estou aqui com Marcelo Santucci, CIO, Co-Head de Portfólio Solutions Global. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Santucci. Carol. E João Scandiuzzi, estrategista-chefe de Portfólio Solutions. Bem-vindo, João. Prazer estar com você aqui, Carol, Santucci. João. Muito bom. O João já começou aqui falando, né? A gente falando desse segundo corte de juros aí do Fed, né? Bom, vamos entrar aqui em detalhes sobre isso. O mês de outubro foi um mês bem forte para os ativos, né, de risco. Santucci, vamos entrar nesse detalhe também. Mas primeiro, vamos contextualizar aqui quem está nos ouvindo, a sua visão sobre o Fed e a política monetária, João. Tá bom, Carol. Olha só, assim, a reunião, como eu falei, o 0,25 foi dentro do esperado, mas a gente teve, na verdade, dois dissensos, né? Teve o Myron, que votou por 50 bases de corte, né? Assim como já tinha votado em setembro, e ele foi indicado pelo Trump recentemente. Né? Então está com uma postura mais baixista para juros. E, por outro lado, né, a gente teve o Schmidt votando por manutenção. Então, isso já foi algo um pouco atípico, não é tão comum você ter dissenso dos dois lados no Fed. Né? Depois, o que mais realmente impactou o mercado foi a fala do Powell. Ele já começou dizendo, está longe de estar assegurado um novo corte em dezembro. E o mercado tinha praticamente precificado esse novo corte. Tá? Então, não é que não vai acontecer, não foi um sinal também o contrário, mas foi um sinal de que eles estão mais dependentes dos dados, o que é muito complicado, porque a gente está sem os dados. Né? A gente está num período de shutdown do governo americano. Já estamos há quanto tempo? Olha, a gente já está para fazer um mês, né, de shutdown. bastante né? tempo. E é bem possível que a gente bata, né, se não for resolvido nos próximos dias, o shutdown mais longo foi de 35 dias. Né? Então, assim, estamos nos aproximando, né, desse shutdown mais longo. Então, a gente está basicamente sem dados, a gente só teve um CPI que foi fora do padrão deles terem divulgado isso, porque era uma necessidade para ajuste, né, de alguns pagamentos públicos. Tá? Mas, fora isso, estamos sem dados oficiais do governo federal. Então, o Fed está dependente dos dados, mas está sem os dados. Né? Isso, obviamente, que complica o cenário. Né? Inclusive, o Powell também foi um pouco mais hawkish nesse sentido, porque ele diz que se continuar esse shutdown e comprometer, né, mais dados à frente, que talvez alguns membros do comitê argumentem para desacelerar, né, e talvez fazer uma pausa com base nisso. Aquela ideia assim, você está dirigindo numa neblina, você desacelera o carro. Então ele usou essa analogia para dizer, olha, talvez isso justifique também uma pausa. Né? Mas o que ele falou ali é basicamente um comitê que está dividido. Né? Gente argumentando para continuar os cortes, outros já um pouco preocupados, né? Preocupados de achar que os juros que estão agora, né, os 3,75 com 4, que já estariam já muito próximos da taxa neutra. Né? E, nesse sentido, querendo acumular mais evidência da necessidade de continuar corte de juros. Tá? Dito isso, eu estou mantendo o meu cenário de mais um corte de juros em dezembro. O mercado hoje coloca uma probabilidade de 60% desse corte de 25 bases acontecer. Tá? Eu acho que eles vão cortar em dezembro, porque ainda permanece uma preocupação com risco de desaquecimento do mercado de trabalho. Né? E acho que, basicamente, 3 cortes de 25 bases seriam talvez suficientes para endereçar esse risco. Mas eu acho que, de qualquer forma, essa postura mais dura do Powell reforça o nosso cenário de que depois desse corte em dezembro viria uma pausa. Tá? E aí, eu acho que talvez eles retomem esses cortes de juros no nosso cenário aqui. A gente tem depois da posse do novo presidente do Fed, que vai acontecer só em maio. Perfeito, muito bem colocado aqui todo esse cenário. E aí, Santucci, quando a gente olha para os ativos de risco, outubro foi um mês muito forte, tanto para renda fixa quanto para renda variável. Né? Vamos contextualizar aqui os nossos investidores, né? O que teve mais de destaque e como é que você explica esse comportamento tão forte em outubro? Perfeito. Como você disse, o mercado de renda fixa, a gente observou uma queda nas taxas de rendimento dos títulos públicos, tanto emitidos por Estados Unidos como os outros países. Então, é um dado positivo que ajudou a renda fixa.
Por outro lado, também a gente teve no mercado de renda variável essa taxa menor, já ajuda naturalmente, né, um custo de oportunidade menor à renda variável. E a gente teve uma série de resultados de empresas, principalmente nos Estados Unidos, que surpreenderam positivamente, tanto do lado de receita como de lucro. Mais de 320 empresas já reportaram resultados com uma média de acima de 10% de retorno. Então, acima do esperado, inclusive. Isso deu também um alento bastante positivo para o mercado de renda variável, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. Então, quando você junta essas duas classes de ativos, significou esse comportamento positivo das duas classes significou uma contribuição importante para os nossos portfólios. E aqui, quando a gente olha no ano, a gente está falando da renda fixa entregar um retorno médio ali na casa de quase 8%. Eu estou olhando a foto do ano, do comportamento. É óbvio que as trajetórias não foram em linha reta, né? Então, quando você tira uma foto da situação atual, parece que foi tudo bem. E a gente viu a quantidade de desafios que a gente teve ao longo do ano. O Liberation Day, ali em abril, um pouco antes, a questão das tarifas, a questão da imigração no início do ano. Então, foi um ambiente bastante desafiador. Inclusive, se o dinheiro deveria estar, o comportamento dos títulos americanos deveria seguir um padrão de quando há aversão a risco, há uma demanda por esses títulos e as taxas caem, ali em abril, pós-Liberation, o anúncio do Liberation Day, das tarifas, essas taxas primeiro caíram, depois elas se elevaram com uma preocupação de que uma piora um pouco institucional dos Estados Unidos. E elas voltaram a cair agora, inclusive com um diferencial que elas estão até caindo mais rapidamente neste ano do que as taxas globais ou europeias. Então, e mesmo dentro da classe de ativos de renda fixa, se a gente pegar papéis soberanos de 10 anos, papéis de inflação, ou papéis classificados como investment grade, grau de investimento, ou mesmo um pouco mais arriscados, classificados como high yield, ou mesmo emergentes, todos esses papéis estão na casa de 7,5% ou 8,5% de rentabilidade neste ano de 2025. É muito potente, mas isso exigiu para ter este retorno que você, né, que a carteira tenha se mantido ou investida ou tendo sido aplicado uma gestão ativa, que no momento em que as taxas caíram bastante, você reduz um pouco o risco, a duração média, e nessa chacoalhada, quando elas se elevam, você vai lá e coloca esse dinheiro novo para ter um ponto de partida maior. Isso é um pouco a gestão ativa que a gente faz aqui. Analogamente, na renda variável também, o S&P está subindo quase, agora fechamento de outubro, quase 18%, o índice global mais de 20%, e não foi uma linha reta. A gente passou por menos 15% e voltamos agora, estamos em quase mais 20%. Né? Vários nomes chegaram a cair bastante, estão subindo. Tem nomes subindo mais de 20%, 30%, 40% no ano. E outros setores até não tão exuberantes. Mas, como um todo, o mercado de renda variável surfou este ano um ambiente de juros mais baixos, com uma robustez, né, da economia global, principalmente americana, o que acaba trazendo um conforto, né, para o mercado de renda variável. Mas eu diria o seguinte, o principal motor do desempenho da renda variável, principalmente americana, essa geração de resultados muito fortes, principalmente do setor de tecnologia de alta qualidade dos Estados Unidos. Isso foi muito surpreendente, continua sendo. E eu vou pegar esse gancho, exatamente sobre isso que você está falando, e falando dessa economia resiliente, né, esse resultado positivo que a gente tem, os Estados Unidos têm mostrado. Né, João, na sua visão, você acha que AI ainda está impactando muito nessa produtividade? E qual o tamanho dele, né? Qual a representatividade dele no PIB? Tá bom. Olha, a inteligência artificial está batendo no PIB americano por diversos canais, tá? Tanto diretos quanto indiretos. Né? Os canais diretos, obviamente, que passam pelos investimentos. A gente está falando de anúncios bilionários de investimento e já estão acontecendo. Né? E isso, de fato, impacta. Né? E é interessante, porque o PIB americano ele teve uma queda no primeiro trimestre, depois uma grande recuperação no segundo. Mas a média entre primeiro e segundo semestre foi na faixa de 1,6% de crescimento anualizado. Tá? Quando a gente olha para investimento em software, tá? Equipamento de informática, né? E pesquisa e desenvolvimento, isso cresceu 1,1%. Tá? Então, assim, foi grande parte desse crescimento de 1,6% explicado por isso. Claro, nem tudo aí é IA, mas está muito correlacionado com IA. E esses investimentos que eu mencionei, eles aceleraram muito do ano passado para cá.
né? Então, isso é uma evidência assim, de que IA está tendo um impacto relevante, direto, sobre o crescimento americano. Mas, fora isso, tem impacto também indireto. Né? A gente está vendo dados de consumo, né, que vinham acelerando, com os dados que a gente tem antes do shutdown, e a gente tem dados, por exemplo, de cartão de crédito, né, para depois do shutdown, para entender como é que está avançando. E está muito bom o consumo americano. Acho que a gente tem fatores mais, enfim, estruturais, ligados ao mercado de trabalho. O mercado de trabalho, embora um pouco mais desaquecido, o desemprego ainda está baixo, ainda tem geração de renda, o endividamento das famílias está baixo, são todos fatores positivos. Mas também tem um fator que é muito importante, que é essa alta da Bolsa. Né? O Santucci estava falando que é uma alta, inclusive, muito lastreada em geração de resultado, em lucro. Né? E essa alta de bolsa, que é muito expressiva, né? Não é de hoje, né? Dos últimos anos, ela tem um impacto sobre as famílias, né, americanas, porque elas têm uma exposição, né? Seja pelos ativos acumulados em fundos de aposentadoria, os 401k, seja as outras que têm, enfim, bolsa, né? Nas suas contas, pessoa física, mas o fato é que isso dá uma sensação de riqueza, chamado efeito riqueza, né, em economia, que faz com que famílias consumam mais, né? Se sintam mais confiantes para consumir. Então, isso, claramente, também está tendo um efeito positivo sobre o consumo. Então, tem efeitos tanto diretos quanto indiretos positivos sobre crescimento. Sem falar no impacto sobre produtividade, né? Que é difícil você dizer quanto já vem de IA, quanto não vem, mas o fato é que a produtividade americana está boa. Né? Tanto é que o que a gente está vendo é um crescimento que está acelerando, né? Com um cenário em que a geração de emprego está muito menor do que era, né, o ano passado, por exemplo. É menor também por demanda, sem dúvida, talvez IA já esteja impactando na demanda, mas também a oferta está menor por causa da imigração. Né? Mas o fato é o seguinte, a economia americana está crescendo, né, bastante em linha com o potencial, nossa visão até um pouquinho acima desse potencial, né, na margem, mas com uma geração de emprego que é muito menor do que era no passado. Isso é um sintoma de melhora de produtividade. Essa análise é muito relevante e muito importante para aquele investidor, para o investidor global, né? E aquele até que está na dúvida, invisto ou não invisto, diversifico o meu portfólio globalmente, né? E aí, Santucci, deixar o grande finale aí para você. O que você diria para esse investidor que está na dúvida ou que já está investido lá fora? Como é que eu reajo nesse momento, agora, né, nesse cenário muito bem contextualizado aqui por vocês dois? O que é importante, né? Onde é importante ele estar alocado e a disciplina que ele tem que ter, que você sempre traz isso também, né? Eu acho que sempre investir em ativos de altíssima qualidade, né? Altíssima qualidade pode ser referente à qualidade de crédito, né? A capacidade de pagar daquele que você está emprestando dinheiro, de você receber de volta com um bom retorno, o retorno adequado à percepção que você vai receber o dinheiro. E pode ser também, no caso de renda variável, você investir em empresas que sejam dominantes nos seus mercados, empresas que tenham geração de lucro recorrente e que estejam em setores que são pioneiros ou estejam trazendo exatamente uma contribuição importante para a PIB e para a produtividade. No caso, essa onda, nesse momento, eu diria, esse ciclo é muito baseado nessa questão de transformação tecnológica que traz produtividade, que é a questão da inteligência artificial. Então, falando para os nossos clientes, nossos investidores, aqui no Brasil tem ótimos ativos e ótimas oportunidades, mas não se furte de também participar dessa transformação que está acontecendo lá fora em um ambiente de juros tão mais altos do que a média dos últimos 20 anos, na parte de renda fixa e na parte de renda variável, você poder navegar e ter parte do seu patrimônio lastreado nesses ativos de altíssima qualidade que tem trazido, né, esse tipo de retorno muito expressivo e com uma geração de lucro consistente. Eu falei da onda de resultados que a gente acabou de ver, realmente tem vindo bem acima do esperado, com consistência. Obviamente que tem discussões, puxa, mas isso é uma bolha, não é? Já está muito caro ou não? A gente tem uma série de análises, a gente pode até falar num outro episódio aqui, Carol, mas a gente sempre fica, obviamente, monitorando isso, se está muito caro, se não está, mas as evidências que a gente procura é se está tendo um financiamento desse investimento em infraestrutura, em AI, né, em tecnologia, que é muito caro, via muita dívida, emissão de dívida, ou se ela tem investimento circular entre as empresas de tecnologia. Isso a gente fica monitorando, a gente ainda acha que não é ainda um momento em que esse momento de AI acabou. A gente acha que, na verdade, a gente está nos estágios iniciais dessa transformação.
outros argumentos para falar para o nosso cliente, olha, esteja envolvido, use, né, um assessor de investimento para ver suas oportunidades de investir numa carteira equilibrada, em que tenha diferentes classes de ativos, e aí nós, gestores, né, vamos balancear essa alocação de acordo com as oportunidades que a gente está vendo, respeitando o movimento de mercado, arbitragens, né, às vezes o mercado exagera numa precificação de uma recessão muito grande, a gente vai lá, volta aqui para a prancheta, entramos em comitê, analisamos macroeconômico, dados de alta frequência, inflação, atividade, vemos, olha, o mercado exagerou desse lado, ou exagerou de outro. O mercado espera que tenha uma inflação muito alta, volte um cenário muito inflacionário muito intenso. E a gente olha a inflação que está projetada, a inflação implícita nos papéis está muito baixa. Quando a gente olha a trajetória, olha, nos diz um pouco ao contrário. Então, o mercado tem dado oportunidades de arbitrar isso. Então, acho que a recomendação é ter um portfólio equilibrado, buscar ativos de altíssima qualidade. E quando a gente olha, inclusive, saiu um estudo agora recente de uma empresa chamada PitchBook sobre o comportamento dos chamados endowments das universidades americanas, né? Aquele fundo de recursos que é capturado com recursos muito de doadores, mas as 50 maiores universidades dos Estados Unidos têm algo como 650 bilhões de dólares investidos nisso. E tipicamente uma carteira dessa tem algo como mais de 50%, às vezes 60% investidos em ativos que têm um risco de bolsa, né? Quando a gente pega um portfólio, né, que a gente faz gestão, que tem mais ou menos esse perfil razoavelmente comparável, que tem um pouco de hedge fund, mas tem risco de bolsa acima de 60%, 50%, 60%, a gente nota que, primeiro, os endowments tiveram um retorno de mais ou menos 6,5% de acordo com essa publicação, nos últimos 3 anos, 6,5% anualizado. Quando a gente olha a nossa alocação no mercado tem mais líquido, que tem esse perfil, a gente entregou mais de 13,5%. Então, a gente vê que essa alocação ativa, que a gente busca ativos de alta qualidade, que a gente tem, em momentos, aloca como um instrumento, um gestor ativo, seja um mutual fund, seja um hedge fund. Em outros momentos, a gente utiliza um ETF, que é um ativo, é uma estratégia passiva, mas a nossa gestão ativa utiliza um instrumento passivo para expressar alguma coisa mais intensa que a gente quer, seja num mercado de high yield, seja num setor do mercado de renda variável, ou mesmo a gente aloca num ativo direto. Mas essa gestão ativa, essa leitura de mercado, combinados, acaba trazendo um retorno muito interessante para o cliente, ajustado, na verdade, a uma volatilidade que a gente procura ser menor que o mercado. Tem ótimos ativos, ETFs ou índices muito interessantes, o próprio S&P. Mas muitas vezes o cliente não consegue navegar na volatilidade que o S&P tem. Como eu falei, ele chegou no início do ano subindo quase 10%, caiu para menos 15%, ou seja, o delta foi quase 30% entre o topo e o fundo, e ele voltou a subir, está subindo quase 18%. Novamente, lá de baixo até aqui, mais de 40% de alta. O que a gente procura fazer é uma alocação equilibrada, de altíssima qualidade, suavizando essa volatilidade, entregando um retorno, buscando acima de simplesmente aplicar num benchmark. Então, a recomendação é fazer uma diversificação com disciplina, com ativos de altíssima qualidade e, obviamente, está sendo assessorado e está depositando a confiança dos recursos num time numa instituição, num time preparado, né, que tenha presença global e um histórico de rentabilidade e leitura de cenário. Acho que essa é a melhor maneira de estar recomendando aí para os clientes uma ação futura. Não, isso é importantíssimo, não é à toa que eu trago vocês aqui todo mês para falar, porque não adianta só diversificar, tem que diversificar com estratégia, né, com tranquilidade, o cliente está tranquilo, e estratégia, e tirar esse ruído aí é o que vocês fazem, né, que analisam os mercados e trazem aí com segurança uma alocação. E tem uma parte do comportamento humano, né, que é natural, né? O cliente normalmente ele se sente à vontade quando está tudo calmo. Não, agora eu vou investir. Mas acho que essa questão de investir e diversificar é um ato de disciplina que você tem que fazer a todo momento. O que eu quero dizer com isso? Desde pós-pandemia, 2021, 2022, com a elevação dos juros americanos, com a queda das bolsas que aconteceu ao mesmo tempo em 2022, algo meio que fora ali do padrão, né? Acontece de vez em quando, mas tem impactos negativos para o mercado. Houve uma elevação
da poupança, do dinheiro indo para fundos chamados money market, que é de curtíssimo prazo, que ficam só no juro pós-fixado. E apenas quando o juro cai ou para de cair, o investidor ele olha a rentabilidade passada, né, e fala, puxa, esse fundo, essa portfólio rendeu X%, quero investir. Então, muito difícil fazer esse market time, acertar o momento exato de investir em determinado ativo. Então, eu acho que a disciplina de estar investido constantemente em ativos de alta qualidade, delegando isso para um time profissional, acho que é mais importante. Novamente, a gente está vendo ótimas oportunidades, já vimos ótimas oportunidades, e olhando à frente, esse cenário que o João descreveu, né, uma atividade resiliente, de um juro que deve continuar caindo, questão da velocidade de queda, mas parece ainda ser um cenário interessante para estar alocado, né, globalmente. É até interessante você levantar esse ponto, né, dos fundos money markets, né, que muita gente entrou, a gente vê muito dinheiro ali, né, alocado. 7 trilhões de dólares. Olha, é impressionante. Eu vejo aqui dentro, né, do nosso cenário, olha aí no mercado como um todo. E agora com esse novo cenário, né, de ciclo de corte de juros, tiveram 2 cortes, a gente ainda prevê mais um agora em dezembro e futuramente, né, ano que vem. O que você diria para o investidor que está com dinheiro alocado, né, no money market, que é aquele que tem um reinvestimento todo dia, né, diário? Isso. Ele tem um risco agora, né? O risco é de reinvestimento, né? Todo dia essa Isso. taxa provavelmente vai ficar menor. Então, novamente, a gente está vendo ainda taxas atrativas e quando você sai desse reinvestimento diário e pactua uma taxa pré-fixada, você garante por um determinado tempo, né, uma taxa superior. E quando você tira esse dinheiro, né, dessa taxa de um dia e coloca, investe numa empresa, num setor que está ligado a essa transformação tecnológica ou um equilíbrio de portfólio, eu acho que você no tempo tem uma probabilidade maior de ter um retorno mais interessante. E a gente sempre busca ter um retorno, acho que como base, acima da inflação, né, um retorno real interessante, de acordo com o perfil de risco, mas acho que a melhor maneira é estar investido, né? A gente vê essa quantidade de dinheiro, ele era 2, 3 trilhões ali em 2020, está em 7. Então tem uma quantidade de dinheiro que pode ser alocada nos mercados. Vai estar atrasada? Em relação às oportunidades passadas que a gente viu, foram anos com bastante incerteza, mas com um desempenho bastante positivo dos mercados, para quem fez uma gestão ativa de sucesso, é um pouco atrasado. Mas, olhando para frente, a gente continua vendo ótimas oportunidades. E como eu falei, não tem um momento exato ali de estar alocando. Até porque a gente não aloca em um ativo. A gente aloca numa tese e fica balanceando um pouco os pesos da onde e quais botões apertar na hora de montar o portfólio do cliente, né? Mas de fato é um portfólio, é um agregado de ativos que tem uma lógica de investimento, que é uma tese que a gente discute aqui internamente, né? Com o nosso time macro, do João, nossos gestores, né? E é isso, acho que é importante, como o Santucci falou, assim, a gente ainda está talvez nos primórdios dessa revolução de inteligência artificial, que é algo que já tem tido um impacto poderoso, né? E além disso, a gente tem, do ponto de vista mais cíclico, esse cenário que é de corte de juros, ainda que moderados, mas um cenário de crescimento. E isso é muito benigno para mercados. Né? Então, eu acho que o investidor também tem que pensar nesses termos, né? Na hora de pensar seus investimentos daqui para frente também. Perfeito, não ficar achando que vai cortar os juros é porque a economia não tá num bom momento e desmistificar isso, né? Exatamente. Então, a narrativa é muito boa, tem muitas oportunidades para investir lá fora, está muito bem dito aqui, eu acho que não ficou dúvidas e volto com vocês no mês que vem para a gente entrar mais em detalhe e ver como é que a economia está se comportando, né? E os mercados globais. Obrigada, sempre bom estar com vocês aqui. Sempre bom estar aqui, Carol, Santucci. Obrigado, João e Carol, sempre um prazer. Muito obrigada e obrigada a vocês que nos acompanharam até aqui. Espero vocês no próximo episódio.